Então, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem, assim, desfrutar desse momento de confiança, desse grupo tão seleto, tão harmonizado, estudioso, que é esse grupo de Dianópolis. E nossas atividades na Casa Espírita, elas se resumem no que a casa está precisando. Se é para varrer, se é para evangelizar, se é para fazer a palestra, colocar água no copinho, e por aí vai. Mas a gente tem sempre buscado, assim, dentro de nossas limitações, colaborar de forma coerente com a doutrina, de forma responsável, né? Porque Jesus espera o melhor de nós. E aqui na Casa Espírita, núcleo espírita, onde a gente vivencia esses ensinamentos, estuda também, colabora. É um grupo pequeno, o Centro Espírita Mansão da Paz é um grupo pequeno, né? Mas que tem uma importância muito grande para a comunidade, leva muito esse trabalho de evangelização, como foi citado aqui por você, João Paulo. Então, hoje, nós vamos refletir um pouco essa abordagem tão importante que é o capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é nos lembrando que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a gente sabe que esse capítulo é um dos pilares do Espiritismo, né? Mostrando para nós a pluralidade dos mundos, os vários mundos onde existem seres que habitam, alguns em algumas dificuldades e outros que já superaram estas. O nosso tema ficou exatamente sobre a destinação da Terra, causas das misérias humanas. No capítulo 3, os itens de 6 e 7. Aí a gente começa perguntando o que significa destinação. É um lugar, né? Para onde se vai, qual é o alvo. E aqui a gente pergunta, para onde irá a Terra? Vai continuar na escuridão? Já está melhorando? Ou vai avançar em direção à luz? A gente sabe a resposta. Só depende de nós. Porque se a gente quiser que o planeta Terra, essa linda esfera, né, mais azul do que outra tonalidade, terra revestida, né, ladeada, circundada por água, a gente vai precisar, se a gente quiser que ela seja feliz, nós vamos ter que arregaçar as mangas com muita veemência. Mas também, se a gente quiser deixá-la mais triste do que ela já anda, a gente vai só mais cruzar os braços, não é isso? E muitos de nós podem se perguntar, se admiram também, por que, né, que na Terra há tanta maldade? Maldade? Mas a maldade é só quando a gente atira o pau no gato? Não. Maldade é quando a gente não vivencia a partilha. É quando a gente coloca em jogo a vida do próximo. Se a gente coloca em jogo essa vida, evidentemente nós estamos nos incluindo, porque a gente não vive sozinho. Por que que nós ainda vivenciamos, enxergamos essas paixões grosseiras? De forma rude, o homem trata o outro.
de forma sem afeto, digamos assim, o homem tem o direito, acha que tem o direito de tratar o outro. E por que que hoje, né, muitas enfermidades estão vindo à tona? Quantos males foram erradicados através de recursos que a medicina trouxe para nós, através dos cientistas da época, e que ainda hoje elas tendem a voltar. São os vírus, as bactérias, os fungos, né? Esses seres invisíveis, e que eles trazem uma dificuldade, uma enfermidade. Pode ser uma única pessoa ou pode atingir uma coletividade inteira. E por que que ainda hoje na Terra existe fome? Quando a tecnologia está aí para trazer para nós os mecanismos, as máquinas, as plantadeiras, tanta terra espalhada nesse planeta inteiro, e muitos ainda passando fome. E por que as calamidades? Quantas cidades a gente vê ultimamente se acabando debaixo de tanta água, deslizamentos, terremotos. Fora isso, aqui no item e outros que eu coloquei, a gente pode ver a guerra, né? Por que que ainda estão guerreando, meu Deus? Por que que ainda estão vivenciando esses dias de horror, deixando cidades inteiras arrasadas, sem energia, as pessoas no frio, morrendo no frio, porque os aquecedores foram desligados, e tantos outros? Por que que ainda existe tanta maldade, né? Tanta dificuldade na Terra? Mas nós vamos considerar, aqui no texto, que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. É porque ainda falta reencarnar muita gente, muitos espíritos. E, assim, em relação às galáxias, né? Quantos planetas formam várias galáxias? Nós temos essa Via Láctea, né? Que a gente estudou desde que entrou na escola, formada pelos planetas, Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, aquela história, até Plutão, Saturno, os anéis de Saturno. Então, a gente vai observar que quanto mais esses planetas se distanciam do Sol, menos luz eles têm. E o que é essa população da Terra em face da população de todos os outros mundos? De total dos mundos, o que seria a população da Terra? Uma pequena fração, pouca gente, e tem não sei quantos bilhões, né? Bilhões, a gente vai ver, mas a gente vai ver também aqui um tema que nós fomos pesquisando, que fala sobre a lei de progresso. Será que é bom ter o progresso chegar? Quando a gente vê assim numa cidadezinha, uma cidade do interior, aquela vida pacata, tudo calmo. A gente sabe quantos carros tem, a gente sabe quais são as casas que têm televisão, a gente convive também ali com todo mundo, sabe quem foi ao médico, quem é que está precisando de alguma coisa, os outros também sabem, né? Não se falando de fofoca, claro, mas a gente está falando assim num contexto de uma boa vizinhança, todo mundo ali se ajuda. De repente, alguém chega com uma coisa lá, um recurso, alguma coisa, que aquilo ali que era desconhecido passa a ser indícios de progresso. Ou um telefone celular,
uma antena parabólica, um drone, que está tão na moda hoje, né, o drone. Então, são progressos que vão sendo trazidos para aquela localidade. A gente fica lembrando aqui de Dalmanuta, né? Ao tempo de Jesus, Dalmanuta era uma metrópole, uma cidade com 60 casas. Olha só, 60 casas, minha gente, era uma metrópole naquela época. Uma cidade à margem do Lago de Genezaré, né? E a gente vai ver que Cafarnaum, por exemplo, era uma cidade pequena, e que lá o comércio de peixes era gigantesco. E foi para lá que Jesus foi passar os seus últimos dias, né? Vendo aquela labuta daqueles homens ali, e Jesus foi para lá, para Cafarnaum. Então, vindo aqui para o Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que fala sobre a lei de progresso, a gente vai fazer uma reflexão em cima de algumas pouquíssimas perguntas da 776 a 793, que fala sobre o estado de natureza. Vamos ver aqui. A pergunta 776 faz a seguinte indagação: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? É a mesma coisa o estado de natureza e a lei natural? A resposta: não. O estado de natureza é o estado primitivo, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Tá vendo? Então, são coisas distintas. O estado primitivo que a gente se encontrava, ele tende a ser modificado à medida que a gente vai crescendo moralmente, melhorando os conhecimentos e a compreensão de tudo isso. A pergunta 778 é a seguinte: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Por exemplo, eu que já sei assinar o nome e fazer as 4 operações: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Eu vou voltar ao meu estado, né, de primitivismo, lá sem saber mais o nome e nem as 4 operações? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Isto é, o que a gente já sabe hoje, a gente não vai mais esquecê-los. Esquecer. Essa memória nossa, ela está organizada para que a gente possa seguir adiante. Então, pensar desde que progrida é porque Deus assim o quer. Então, a gente não vai mais voltar ao estado de barbárie, né? A gente pode ainda emperrar ali. Por exemplo, na 780, o Espírito de Verdade tem uma resposta magnífica. A pergunta é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Às vezes, a gente é um poço, digamos assim, né, de intelectualidade, mas a nossa moral deixa a desejar. Então, seria interessante que a gente progredisse moral e intelectualmente, assim, com equilíbrio, mas não acontece. E tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Tem o homem este poder? Não, mas tem, às vezes, de embaraçá-la. Quem é hoje no planeta? Vamos, assim, bem rapidinho, fazer só uma visão do planeta, né? Quem é hoje aqui no planeta que está tentando embaraçar o progresso moral, afetivo, espiritual? Todos nós, né? Mas nós, de vez em quando, vivenciamos situações que nos deixam mais calmos, mais compreensivos.
E a nossa tendência vai ser de também não mais tentar impedir que a marcha do progresso aconteça. E qual é o maior obstáculo ao progresso? É a pergunta 785. Olha só, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Então, o egoísmo, minha gente, e o orgulho em nós é tão sério que a gente não avança, a gente não anda, não caminha. E isso de forma moral. Mas eu posso ler, saber todas as equações, saber tudo sobre célula, botânica, física, química, astronomia, filosofia, me comportar à mesa como uma lady. Mas se eu não tiver a minha parte moral equilibrada, eu não vou para lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que está colocando um obstáculo ao progresso. E aqui na pergunta 793, para mim terminar essa parte de perguntas, diz o seguinte, ó, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Como é que a gente nota, observa uma civilização assim completa, que não falta nada, está tudo na medida? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Já pensou? Que sociedade bacana é essa? É a que todo mundo deseja. E morar numa rua que seja limpa, que seja arborizada, um gramado, com flores, ninguém coloca o lixo na porta do outro, não haja buracos na rua, enfim. Mas a gente um dia vai chegar lá, né? Então, nesse mesmo tema, falando ainda sobre essas dificuldades que a humanidade está passando, a Gênese, no capítulo 18, diz no item 9, o capítulo 18 trata sobre um tema extraordinário, gente. Leiam, vou deixar essa tarefinha de casa, viu? Os tempos são chegados, sinais dos tempos, é a abordagem. O item 9 diz o seguinte: sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, vocês observem que de vez em quando tem uma pandemia, de vez em quando há um terremoto. Mas por quê? Para que essas misérias, esses sofrimentos? Para sensibilizar os outros, os demais. Então, a gente precisa compreender que ainda precisamos dessas situações. E por que são marcantes ainda as misérias humanas? Por que elas marcam as épocas, as, as, as civilizações? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai. Né? Essa expressão que é tão observada no Evangelho, porque ainda existe em nós o egoísmo, o orgulho e também o desamor. E com isso a gente vai sofrendo, né? Vai acontecendo, eu vou querer agora tomar o carro do outro, a casa do outro, o que o outro conseguiu com muito suor, eu vou tentar. Então, terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Será que nós estamos aqui destinados a reencarnar somente para sofrer? Não.
O sofrimento ele é temporário e decorre de nossa resistência à prática do bem. Porque a gente ainda satisfaz muito o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que é aqui, ó, predominante dentro de nós. E a gente fica perguntando assim, qual é a finalidade de estarmos aqui na Terra? A finalidade é que nessa grande escola que é a Terra, todos nós encontremos a oportunidade para amar o nosso próximo. E através desse amor, desses afetos, dessa boa convivência, corrigir nossas imperfeições morais. Sem isso, a gente não vai conseguir. Vamos estagiar por muito tempo ainda aqui na Terra. Olha, nem todo mundo vem sabendo construir uma parede. Nem todo mundo vem sabendo como pintar uma parede. Mas se um conserta aqui o telhado, faz o reboco direitinho, coloca a porta, a casa vai sendo arrumada. E se todos nós colaborássemos, essa finalidade, esse objetivo, essa destinação da Terra, ela seria totalmente favorável a que ser um mundo assim de muita felicidade. Mas ainda nós estamos num planeta de expiação e de muita prova. Nós vamos observar também se nós, seres aqui reencarnados, se nós somos destinados a indefinidamente reencarnar aqui na Terra. Não. Olha, do mesmo modo que no hospital fica somente os que ainda estão doentes, os que estão sendo curados, eles vão sair de lá. Os que estão na prisão, que cumprem suas penas, eles também um dia vão sair de lá, não é assim? E nós, um dia, deixaremos a Terra, quando nós estivermos curados de todas as nossas enfermidades morais. Eu fico pensando assim, no tanto que eu ainda vou ficar aqui, morar aqui, né? Vou escolher um lugar assim, um campo, um lugar que tem um riacho, para mim não cometer tantas atrocidades, porque as nossas enfermidades morais, elas ainda persistem, né? E naquele vídeo de Jorge Elahá, os 7 sinais da transição planetária. Quem ainda não viu, veja, os 7 sinais da transição planetária. Excelente. Outra coisa também importante que nós estávamos observando é sobre a felicidade. Será que existe a felicidade? Ou é só na novela, no conto, no romance, no livro de Machado de Assis, quando aquele casal vencia todas as dificuldades, eles agora vão ser felizes para sempre? Será que a felicidade existe? E como é que nós vamos conquistá-la? Sim, a felicidade existe. A felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Então, nós temos uma instituição que nos acolheu, enquanto, né, família. Aí depois nós vamos para a instituição escola, depois nós vamos para a instituição a casa espírita, a igreja, o templo, a outra instituição, quando nós vamos ao hospital. Se nós somos acolhidos, né, para sermos cuidados ali pela família, pela escola, nós vamos buscando esse sentido de felicidade para a nossa vida. A gente precisa ver que a vivência do Evangelho é o que mais é importante nesse momento. Ai, mas eu não sei nem como é que faz o Evangelho no lar.
Vamos buscar ajuda na casa espírita. Vamos pedir ajuda aos irmãos que estão ali, né, com mais tempo do que nós. E isso vai melhorando a nossa condição de encarnados. E, para a gente ir finalizando, nós vamos observar que a Terra é uma escola de fraternidade e também de renovação. Fraternidade porque a gente vai ver que muitos estão aqui se ajudando. Um ajuda com um pouquinho aqui, já dá a mão ali, enxuga uma lágrima, já socorre quando o outro cai. E também reparando, porque ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para reparar os nossos erros. Na Terra, habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que aí encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar suas más tendências. Ah, Voninha, então é aqui que Deus diz, tu vai me pagar. Deus diz isso? Não. Então não seria Deus de bondade, justiça, misericórdia, né? Não seria Deus. Porque se a gente for perguntar assim, e onde é que está, onde é que está exatamente a causa dessas misérias humanas? Nas nossas más tendências. No momento que eu importunar a minha vizinhança com um som alto, fazendo bagunça na rua, fazendo o que eu não posso fazer com o outro, mas eu faço, é como Paulo lembra, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não mais quero, este sim, eu ainda faço. Então, Paulo também, ele nos diz que, eu prossigo para o alvo, eu caminho para a frente. Então, esse alvo, que é a libertação de todas essas más tendências nossas, isso é um indicador de que essas misérias humanas elas vão deixar de existir um dia. Eu estava lendo outro dia que Paulo e Madalena foram os 2 cristãos mais convertidos, eles foram os que mais absorveram a mensagem de Jesus naquela época, né? Então, nós também vamos conseguir um dia. Aí eu encontrei uma mensagem linda demais, uma mensagem do livro Roteiro, de Chico Xavier. A mensagem, ela se intitula Diante da Terra. Eu vou ler só um pedacinho, ela é grande, mas eu vou passar os slides aqui no grupo, e quem quiser observar, também pode, viu? Diante da luta humana, o espírito que amadureceu o raciocínio e despertou o coração, sente-se cada vez mais só, mais desajustado e menos compreendido. Então, esse espírito aqui, ele, à medida que ele vai amadurecendo, é aquela história, ele vai caindo em si, a ficha vai caindo, né? Ele vai compreendendo tanto de desajuste que ele viveu. Por quê? Porque matava, deixava o outro com fome, fazia maldade com o seu próximo. Ah, mas isso é desde o início da humanidade. Sim, mas vai chegar um dia que nós não faremos mais isso. Então, bem aqui no final da mensagem, eu coloquei de amarelo, vocês vão ver lá no slide, né? O que Emmanuel traz, através de Chico Xavier, que mensagem linda, olha. O Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A Terra é o nosso temporário domicílio. A humanidade é a nossa família real. Todos estamos destinados por Deus à gloriosa destinação. Olha que frase linda.
Em razão disso, Jesus, o divino emissário do amor para todos os séculos, proclamou com a realidade irretorquível: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Essa mensagem, ela é completa, é perfeita. Ela está no livro Roteiro e vocês poderão estudá-la com maior profundidade, maior reflexão, mais tempo, porque ela é muito, muito oportuna. Então, meus irmãos, a destinação da Terra, ela vai depender muito do nosso atitudinal. Por que que ainda existem misérias humanas? Por conta das nossas más tendências. O capítulo 3, os itens 6 e 7, eles trazem assim uma reflexão para nós hoje. Por que que nós estamos passando por tanta dificuldade? Por tantas crises, corrupção de todo lado. Ah, porque um fez, o outro deixou de fazer. Não, porque se eu não tivesse assim, se eu estivesse assim, quem me causou isso foi fulano. A gente está sempre colocando a culpa no outro. Mas nós somos um conjunto. É uma comunidade que forma uma sociedade e que forma a humanidade. Então, os continentes, né? O leste europeu passa por isso, o frio é a guerra, a Síria passando por dificuldades com a Turquia lá, aqueles terremotos. Aqui no Brasil, nós temos em São Paulo, São Sebastião, naquela cidade, né? E tantas outras catástrofes nesse Brasil aí afora, fome, muitas dificuldades que nós estamos passando, né? E nós vamos encerrando esse momento pedindo assim a cada um de nós, a reflexão seja para nós primeiramente. O que eu estou fazendo para que o planeta Terra seja melhor? O que é que eu estou fazendo para deixar esse planeta melhor do que eu encontrei? Será que eu estou querendo minorar, diminuir, acabar de vez com as misérias humanas? Ou eu estou contribuindo para que elas aumentem? Então, fica aí a indaga, como diz os baianos, né? A indaga, a pergunta, para que a gente possa refletir. Agradeço a cada um